Me parece. Vamos dar início só um instantinho. F11. Não é não, é essa aqui, o cabo tá lá. Não, o que É essa aqui, né? Não só porque eu acho que vai cortar a cabeça da pessoa que vai chegar. Não tem importância, a minha aparece. Vamos focar um pouquinho no. Agora acho que. Agora acho que dá no rosto de alguém. Eu acho. Não, é que aparece lá. Não se incomode, aparece lá normalmente. O importante é que apareça lá. Então, bom, já estamos gravando. Para vocês, meu bom dia, sejam bem-vindos. É sempre uma satisfação revê-los mesmo depois do nosso pequeno congresso, que vocês sabem, agora terá um prazo para fazer os ajustes dos artigos. Você tem até o dia 5 para fazer, para que eu possa mandar para a editora. Então, tem até o dia 5 para fazer todos aqueles ajustes que você tem que fazer. Aproveite isso, esse tempo, para bem as sugestões que foram dadas, para vocês aproveitarem essas sugestões. E para que, provavelmente, eu espero, ele tem um prazo aí de talvez uns 20 a 30 dias para que seja publicado, sair no e-book. A ideia é que saia ainda este ano. Se não der, vai sair no começo do ano que vem, mas a ideia é que saia esse ano. O e-book sai esse ano. Ainda estamos fazendo a apresentação, o comentário dos artigos, isso vai ter que ser feito, para fazer uma apresentação bem formal e no formato do e-book. Para vocês conta pontos, que é o que nos interessa, o ISBN, seja mestrado, doutorado ou graduação, isso já é título. Isso conta como título, a parte de título. Para quem quiser fazer concurso público, para quem quiser ingressar no mestrado ou no doutorado, isso ajuda bastante. E quem está no mestrado e doutorado também sabe que isso ajuda na questão da pontuação. O sistema nosso não é um sistema fácil, é um sistema cruel, e principalmente por ser nota 6, isso acaba sendo bastante pesado. O tema de hoje é um tema da nossa atualidade. É um tema do século XXI, o tema depois da doação do .com pelo presidente Bill Clinton, é um tema que revoluciona os costumes, mas revoluciona os costumes dentro de uma lógica de 3.000 anos. É o modelo peripatético que nós aprendemos desenvolvido por Aristóteles e que passa a ser um modelo de educação ao longo dos séculos, em que o professor apresentava o tema e ia caminhando. Vocês conhecem, muitos de vocês já foram meus alunos, nós íamos caminhando, falando, e vocês iam sorvendo o conhecimento. Com a invenção da internet, isso muda. E é impressionante que a construção da internet no modelo binário ela tenha conquistado um espaço dentro da lógica, dentro da matemática, e que vai se espalhar por toda a área do conhecimento, inclusive a questão do direito. E nós podemos usar esta lógica dentro do direito, e até um pouquinho anterior, dentro de um mecanismo de uma análise econômica do direito, para saber se dá resultado alguma coisa ou não dá resultado alguma coisa. Então, nós podemos fazer, de repente, projeções que nos séculos passados isso era impossível. Eu sou da época que tinha aquela calculadora eletrônica, né, que era uma coisa importante. Inicialmente era uma coisa simples,
mas um pouco uma geração anterior à minha era o Abaco. Era o Abaco. Uma geração anterior à minha era o Abaco. E, de repente, você tem instrumentos hoje que faz com que a ida do homem à Lua, com aquele maquinário, seja uma coisa absurdamente ridícula. A ousadia que nós tivemos, mas isso nunca impediu o homem. E hoje nós temos um tema que nos coloca em xeque de uma abordagem no Instagram e na relação de consumo. Então, eu convido as professoras Amanda, a professora Juliane e o acadêmico Eduardo para apresentarem. Passo a palavra a vocês. Obrigada, professor. Bem, então, o tema de hoje, como já mostrado aqui, são os algoritmos do Instagram e o consumo, análise sobre a ótica do behavior law and economics. E qual vai ser mais ou menos a estrutura dessa apresentação? Eu vou começar fazendo uma introdução sobre o Instagram, fazendo uma introdução também um pouco sobre inteligência artificial, porque a gente vai ter que entender mais ou menos como funciona o famigerado algoritmo do Instagram. Depois a gente vai pegar essa análise do Instagram e relacionar com a sociedade consumista de Bauman. Depois, a gente vai fazer uma análise dentro da LGPD com base no algoritmo do Instagram. E depois a gente vai fazer uma análise dentro da análise econômica do tipo da Behavior Law and Economics. Eu não vou dar muitos detalhes da parte dos colegas, né? Vou deixar eles falarem, porque eles sabem mais do que eu. Vamos lá. Então, inicialmente, vamos começar com a sociedade informacional. O que é a sociedade informacional? E o porquê a gente já vive na sociedade informacional. Então, como todos sabem, todos vivem, a internet e a digitalização, ela tomou conta da nossa vida ao ponto de que, hoje em dia, a gente não tem tanta diferença entre o mundo digitalizado e o mundo em que a gente vive. As nossas atividades cotidianas estão cercadas pela tecnologia. A tecnologia faz parte tanto da nossa vida profissional, quanto dos nossos hábitos, até de entretenimento, enfim, hábitos gerais. E o que ocorre? Quando as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, o que seriam essas TICs? Tecnologias como o celular, o smartphone, o notebook, o Bluetooth, ou até mesmo o software do Zoom, que é por onde vocês estão assistindo essa palestra. Quando essas tecnologias elas cercam a nossa vida e elas começam a ter essa penetrabilidade nas nossas atividades, as empresas começaram a pensar, bem, poderia colher dados do que as pessoas fazem nesses softwares, nesses equipamentos e utilizar isso a nosso favor. Então, o que acontece? A informação ela passa a ser o centro da sociedade. O centro tanto produtivo quanto de inovação. Então, ela é o meio e ela é o fim da sociedade. Porque na sociedade informacional, o que vale é a informação. E quando eu falo informação aqui, é óbvio que eu também falo de um acesso maior à informação por causa da internet. Mas o foco, principalmente nesse trabalho aqui, é a coleta de dados por meio de TICs que fazem com que a gente deixe certos rastros digitais que são utilizados por empresas. Porque quais que são as características dessa integração do nosso uso dessas plataformas, das TICs? A gente entra no que é a lógica de rede. Para explicar a lógica de rede, eu vou explicar um pouquinho de algumas características da sociedade como um todo. Então, como eu havia dito, é uma sociedade onde a informação ela ocupa o centro, então ela é uma forma de desenvolvimento de poder. Essas inovações trazidas por essa tecnologia, elas cercam a nossa vida, então a gente tem um contato muito rápido, muito sério dessas inovações. Essas inovações, elas são todas conectadas, então, bem, vocês devem ter uma conta no Google, uma conta no Microsoft. A quantidade de outras plataformas que a gente consegue usar logando numa conta do Google, ou na Microsoft, ou no Facebook, é muito grande. Então, a gente começa a conectar todas essas redes. E aqui, a gente entra no conceito daí de lógica de rede. O que seria a lógica de rede? Rede, aqui, a gente pode pensar em rede como conexão. A rede, ela é basicamente a forma como a gente se conecta dentro da internet. O que é a lógica de rede? A lógica de rede significa que quanto maior uma rede, maior o número de conexões que essa rede tem e mais relevante ela é. Vou dar um exemplo muito óbvio de lógica de rede que eu acho que vocês vão entender com mais clareza. O sistema operacional Windows. Se você não usa o Windows, como é que você vai entrar no mercado de trabalho? Tá, você pode usar o sistema lá da Apple, mas a gente sabe que o mais utilizado, principalmente no mercado de trabalho como um todo, é o Windows. Se você for um usuário de Linux, talvez você tenha um problema maior. A gente pode pensar em lógica de rede também em outros aspectos. Por exemplo, o iOS, ou o sistema Android,
né? E a gente vê que, normalmente, quando a gente fala de lógica de rede, a concorrência, ela é meio cercada, vamos dizer. A gente não tem tantos sistemas operacionais, a gente não tem tantos sistemas de celular. Por quê? Porque essas empresas, elas vão dominando o mercado e como é muito chato você migrar de um lugar para outro, você se acostuma. Outro exemplo de lógica de rede é o Facebook. O Facebook tem uma grande lógica de rede, o Instagram tem uma grande lógica de rede. Coincidentemente, né? Os dois são na mesma empresa, tá vendo? Né? Então, teve até um problema recente, né? Quer dizer, depende se é um problema ou não, depende da lógica, né? Mas o Elon Musk, por exemplo, assumiu o controle do Twitter. Eu sempre falo da Elon Musk, eu gosto dele, eu vou entender toda a apresentação, não adianta. E o Elon Musk ele assumiu o controle do Twitter e há uma reclamação muito grande dos usuários do Twitter com relação a como o algoritmo do Twitter tem lidado com certas situações. O que o Marquinhos, né, o grande Mark Zuckerberg, dono da Meta e do Instagram, fez? Pensou, pô, eu acho que eu posso criar uma versão do Twitter. E por que essa versão do Twitter não colou? Lógico, de rede. Tá todo mundo muito acostumado com o Twitter. O Twitter, ele é um ambiente, ele é uma rede social depressiva. Não adianta você tentar colocar no Instagram. O Instagram é feliz. São coisas diferentes. Então, assim, não colou muito. Mas o motivo de não ter colado foi justamente por causa dessa lógica de rede. A imagem ficou aqui, né? Tipo, pô, quem é esse cara? Que eu botei um senhorzinho aqui aleatório e eu falei que ele é, né? Me perdoe. Ele é quem traz o conceito de sociedade informacional. Tá pra baixo, não dele tá uma roladinha. Aqui. Deixa eu ver. Manuel Cassel. Muito legal, agora tá bonitinho. E, enfim, o que eu quero dizer com lógica de rede, com sociedade informacional, é que a Meta, né, e mais especificamente aqui no nosso trabalho, o Instagram, estão diretamente ligadas nessa lógica de rede. Porque essas plataformas, elas adquiriram a importância que elas adquirem pela quantidade de usuários que elas têm, e elas se tornaram muito poderosas. E sei lá, vocês já se perguntaram como que o Instagram ganha dinheiro? Porque, pô, é de graça, né? Se é de graça, alguma coisa tem que estar rolando, né? E como que o Instagram ganha dinheiro? Ele vende anúncios. Vamos esquecer essa parte aqui, que é a parte importante, mas por hora a gente vai focar aqui. Ele vende anúncios. Então, assim, a gente pode pensar num paralelo de um jornal. Quando você comprava um jornal, em tempos da Caia, tinha lá o jornal e tinha os anúncios, certo? O Instagram faz a mesma coisa, ele vende anúncios. Por que será, então, que né, o Marquinhos, o CEO do Meta, ele é tão rico? Porque ele vende anúncios personalizados. O que seriam anúncios personalizados? Não podia faltar. Agora não funcionou o negócio. Funcionou, calma. Não podia faltar a falar de inteligência artificial. E mais uma vez o slide do bolo, que se vocês já viram outras apresentações minhas, eu já fiz o slide do bolo. E agora eu já fiz um bolo, tá, gente? Com a ajuda de supervisão de um adulto responsável. Mas por que esses anúncios são personalizados? O que são anúncios personalizados? Anúncios personalizados são: o Instagram entende o que você gosta e ele entrega exatamente o que você gosta para comprar. Se vocês já usaram Instagram, vocês já foram alvo de um anúncio personalizado. Funciona. Funciona e muito. Então, como que o Instagram faz isso? Qual que é a magia negra por trás do anúncio personalizado? A inteligência artificial. Então, tá bom, vamos com calma. Pera lá, como que isso subiu para a inteligência artificial? A gente vai do começo. O que é o famigerado algoritmo do Instagram? Algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos que o computador faz para cumprir uma tarefa. É como se fosse uma receita de bolo. Então, você alimenta o algoritmo com alguns dados, aí você faz esses passos, essas tarefas, e logo depois você tem como resultado o nosso bolo, que no caso do algoritmo é o resultado da tarefa que ele quer fazer, que pode ser diversas tarefas. Então, assim, o algoritmo, essa sequência, vários algoritmos, é o que a gente tem como base para um software, que nada mais é do que um programa de computador. Só que tem como ficar mais difícil. E se a gente alimentar aqui, ao invés de, sei lá, alguns dados pré-delimitados nos nossos ingredientes, a gente colocar os dados que a gente colhe dos usuários, então os interesses dos usuários, os likes dos usuários, as páginas que o usuário curte. Vamos pegar, por exemplo, e pensar que esse usuário, ele gosta de HQ da Marvel. Ele gosta de quadrinho da Marvel. Então a gente vai começar a sugerir um monte de quadrinho da Marvel para ele. Legal, isso vai funcionar, porque ele gosta de quadrinho da Marvel. Mas a gente pode complicar mais. Como que a gente complica mais? Usando uma técnica duas técnicas de inteligência artificial chamada Machine Learning e Deep Learning. O Machine Learning está dentro da inteligência artificial e o Deep Learning está dentro do Machine Learning. Enfim,
Como funciona o machine learning e o deep learning? Então, você vai alimentar a máquina com muito dado, muito dado. E essa é a grande questão da sociedade informacional. A gente produz muito dado, porque a gente usa muito a internet, então a gente deixa muito dado na internet. E quando a gente produz esses dados, a gente pega e começa a falar para a máquina assim, olha, se o usuário, ele tá... Vamos pensar assim, se o usuário... Bom, alguém me fala um herói da Marvel aí, porque eu sou ruim de quadrinho. Thor. Tá, Thor, vamos pensar. Tá bom, tá bom. Homem de Ferro, vamos pensar no Homem de Ferro, eu gostei do Homem de Ferro. Vamos pensar no Homem de Ferro. Então você fala para a máquina, se é vermelho, é Homem de Ferro. Se é azul, é Batman, que Batman é DC. A pessoa gosta de Marvel, se a pessoa gosta de Marvel, ela não gosta de DC, né? Então vamos lá, entendeu o clubismo. Aí você ensina ela assim, ó, esse aqui Marvel, esse aqui DC. Você joga Marvel pro usuário, você não joga DC. Beleza. E você faz todo esse processo e eventualmente a máquina ela aprende sozinha o que ela te direciona ou não. Tem como ficar mais complicado? Claro que tem. Tem como essa máquina aprender sozinha a diferenciar, por exemplo, o que é Marvel, o que é DC. Sem você explicar para ela, se é vermelho é Homem de Ferro, se é preto é Batman. Não, ela aprende sozinha, porque eventualmente ela aprende padrões. Só que quando eles começaram a fazer isso, eles notaram que existem muito mais padrões do que a gente imagina. E eles começaram a notar o seguinte, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, gosta de Marvel, e ela gosta de quadrinho, talvez ela goste daqueles bonequinhos que são bem bonitinhos e bem caros. E você pode oferecer isso numa propaganda no Instagram. Talvez ela queira no filme da Marvel. Talvez ela queira consumir outros produtos relacionados ao mundo nerd. Então você começa a calcular qual é a probabilidade dela de gostar de coisas semelhantes a isso, ou até para o nosso raciocínio humano pode parecer até meio distante. Eles começam a calcular qual seria o nosso interesse e como a gente poderia basicamente mirar nessas pessoas para passar propaganda. E tá aí a mina de dinheiro do Instagram. Por que a gente consegue fazer isso? O Instagram, a Meta, né, e basicamente o Google são os líderes em questão de propaganda personalizada. O Google nem preciso dizer, né? Alguém usa algum buscador que não seja o Google? DuckDuckGo, Baidu? Não, nem vamos falar disso. Aqui é o Google do milho. Pense que há algum tempo atrás havia o Yahoo. O Yahoo é verdade. Eu usei muito o Yahoo. O professor estava fora de efeito de rede pelo outro Google. Muito Yahoo. Antes, mas depois começou claro, o Google acaba dominando. Mas é impressionante. Eu estava lendo um livro da história do Google e eu fiquei horrorizada, gente. O que eles fizeram com a gente? E o Google agora está entrando com o chat GPT dele, né? Aí, vai ser 1000 vezes melhor, com certeza. Olha o perigo, olha os E é dados. muito melhor que o chat GPT. Mas essas são mudanças importantes. Pessoal, o que eu comentei com vocês, nós estamos falando aqui do final do século XX para o começo do século XXI. A mudança subjetiva eu sou dinossauro, tudo bem, eu sou jovem há mais tempo. Eu fiz eletrônica. Eu sou formado em eletrônica na década de 70. Quando começou essas questões, eram cartões perfurados. Você tinha que alimentar o computador, era uma coisa... um cartão perfurado. Então, até o resultado do vestibular era dado por cartões perfurados, quanto da questão do acerto e quanto à questão do erro. Então, é uma facilitação que a geração de vocês já nasceu sob essa égide. Então, nós sabemos a diferença. Claro, tem algumas vantagens e algumas desvantagens, como todas as coisas. Aqui, por exemplo, você tem a questão da informação, mas não tem a questão do conhecimento. O conhecimento tem que fazer, é o sistema antigo, tem que entender, pesquisar, compreender, comparar. E esse qual é a minha vantagem, e deixa eu dizer aqui, fazer propaganda, mesmo em relação a vocês. Eu li todos os clássicos, li todas as obras clássicas, li todas, então a imaginação vai a 1000. Vocês recebem isso. Se vocês tivessem a aventura que eu tive de ler, por exemplo, as obras de Emílio Sagari, as obras de Alexandre Dumas, de Victor Hugo, se entender, alguns de vocês daí vocês leram, mas nós tínhamos que imaginar. Aqui não, está pronto. Você fazia, eu fazia quando criança, eu desenhava homenzinhos de papel e pintava. Fazia guerra com homenzinhos de papel. Aí foi inventado, sim, mas era com detalhes. Eu fazia os cruzados, eu fazia, sim, os guerreiros vikings. Era uma forma interessante de você. Eu lembro que daí quando organizava os jogos, a criançada ficava reunida me assistindo a jogar. Eu disse, não é possível, então nós temos que inventar
Então, temos que inventar alguma coisa para fazer trocas, né? Daí você é tal exército, você é tal coisa. Aí foi lançado já há mais de 50 anos o jogo de War. O War representou uma revolução, porque é um jogo de estratégia. Mas ainda aqui nós estamos no terreno do concreto e não no mundo virtual. Com o mundo virtual, hoje você tem jogos virtuais fantásticos. O professor está adiantando a minha apresentação. Tá bom, ok. Não, Mas mas exatamente não, professor, pode falar. Desculpa, mas isso é que chama atenção. É uma geração. Vocês têm vantagens sobre nós evidentes. Nós também temos vantagens sobre. Então é possível essa troca. Isso é muito legal. Sim, sim. Só pegando no gancho do professor, por que é importante ler os clássicos? Porque sempre tem uma releitura deles. E quando você não conhece o clássico, você não percebe. Por exemplo, tem exemplos banais, tipo o Rei Leão da Disney, é uma releitura de Hamlet. Ou a 10 Coisas que Mudei em Você, 5 da Tarde, releitura de Shakespeare também, A Megera do Nada. Então, se você não conhece os clássicos, você não pega essas sutilezas que estão trazendo para a realidade de hoje. Ou então, redes sociais, Instagram, que daí bebe na fonte ali lá atrás tem aquele ICQ, Orkut e outras coisas ali. A gente vai falar de uma muito velha aqui, ó. O próximo que é o MySpace. Vamos lá. Enfim, então a gente entendeu que o Instagram lucra e muito. Tá. A gente entendeu o processo por trás em termos técnicos. Como a gente poderia dizer que o Instagram lucra muito? Então, toda essa análise que ele faz, que ele cria padrões, a gente chama de análise preditiva. E essa ideia de criar, basicamente, um perfil do usuário onde a gente possa recomendar interesses é feita por meio do perfilamento. E, basicamente, né, acho que ficou notável. Se não ficou, com certeza depois a parte do Eduardo vai ficar, mas existe um certo monitoramento digital que o Instagram faz. Então, pô, pera lá, ele fica olhando tudo que eu faço para ficar me recomendando coisa assim. E quanto mais tempo você usa o Instagram, maior a facilidade de ele identificar qual é o perfil do consumidor. Vou dar um exemplo, 2 exemplos pessoais mesmo para vocês. Eu sou um usuário nova do TikTok, eu sou meio velha, ainda não me atualizei. O TikTok ele não tem a mínima ideia do que me recomendar, ele está dando tiro para todos os lados, porque ele ainda vai entender qual é o meu perfil. Em compensação, o Instagram, por algum motivo, ele descobriu que eu queria um condicionador em barra, e ele ficou, compra esse aqui, compra esse aqui, compra esse aqui. Qual que eu acabei comprando? Eu nem fiz a pesquisa, falei, aquilo não apareceu no Instagram, deve ser bom, né? Então, assim, funciona e funciona muito esse tipo de abordagem, porque eles têm até um certo nivelamento de quantas vezes eles vão mostrar, do que é mais eficiente, o que é menos eficiente. E, dando um pequeno spoiler, eles leem até as suas impressões. Então, assim, chega muito longe. É muito mais do que a gente consegue ver pela superfície. E daí existiu um certo senhorzinho que eu acho ele, assim, fenomenal. Pra mim, ele é o cara que previu o Tinder. Se vocês lerem Amor Líquido de Balmas, como eu colocar, o cara previu o Tinder. É o Tinder ali escrito. E ele também previu, basicamente, o que o Facebook e o Instagram seriam, com base no MySpace. Para vocês terem uma ideia do quanto o MySpace é velho, ele surgiu na mesma época do Orkut. O falecido Orkut, mas o MySpace ainda existe, só não tem muita gente usando. Mas o MySpace, ele foi uma rede social criada em 2004. Junto com o Facebook também, mas é que o Facebook não era tão grande na época. O MySpace era o grande, e depois o Facebook tomou um lugar no MySpace. E o que aconteceu? Bauman olhou MySpace, pensou, pô, isso aí vai causar um problema. E daí ele fez uma teoria super complexa que basicamente descreve a nossa sociedade de hoje com base no... Eu fiquei muito incrédula quando eu vi ele citando MySpace. Eu falei, essa era a base dele. Então, eu cara visionário, eu adoro. E o que acontece? Basicamente, ele traça um paralelo e ele entra justamente no que o professor Luiz Alexandre estava falando, na contraposição da sociedade de produtores para a sociedade consumista. Então, a sociedade de produtores, ela é uma sociedade mais sólida, com base em estabilidade, ela quer produtos que tenham grande durabilidade, porque, pô, caçar informação nessa época é difícil. Então, a pesquisa que você tinha que fazer, ela era uma pesquisa que ela era um sacrifício, vamos dizer assim. Então, você acabava buscando por maior estabilidade. E isso tem uma certa contraposição com a sociedade consumista. O que é a sociedade consumista
para Bauman. Sociedade consumista para Bauman é uma sociedade... Não é bem flexível o termo que eu quero dizer. Mas ela é uma sociedade... Hã? Não, líquida está na mordida. Mas é mais ou menos esse esquema. É uma sociedade mais líquida, vamos dizer assim, uma sociedade mais dinâmica, e ela é uma sociedade onde os consumidores também se tornaram mercadorias. Se vocês fizerem, né, aquele paralelo com o Instagram, vai começar a aparecer mais óbvio por que a gente está trazendo o Bauman. Mas vamos falar um pouco sobre essa, então, liquidez, essa dinâmica da sociedade consumista. A ideia é que a sociedade consumista, ela não tem tanto esse apreço pelos bens de alta durabilidade. Então, a gente quer comprar e se desfazer. Bem, se vocês pararem de pensar no celular, é uma coisa que a gente troca o quê? 2, 3, 5 anos. Poderia durar mais. Por que não dura mais? É um pouquinho de propósito e é um pouquinho da gente, né? Tem a famosa obsolescência programada, então o celular para de atualizar, o iPhone fica com a bateria aquela porcaria. Então, existe esse problema e as indústrias fazem isso de propósito para que você substitua o seu eletrônico, mas também tem o que é consumista da nossa geração. A nossa geração, ela é complexa. Então, a gente quer se atualizar, a gente quer estar por dentro das últimas novidades, senão a gente se sente por fora, né? E isso também faz parte da lógica de rede, porque quando você está fora da lógica de rede, você perde oportunidades. E a nossa geração, ela tem uma dificuldade muito grande de perder oportunidade. A gente quer aproveitar todas as oportunidades, mas a gente também é dinâmico. E daí vem justamente o que o professor fala, a gente não tem esse tempo de aproveitar as coisas, de colher esse conhecimento, a gente colhe e absorve muita informação, porque é enxurrada de informação todos os dias pra gente. E a tarefa, segundo o Bauman, a tarefa mais custosa para o consumidor é filtrar essas informações, pegar qual que é a informação relevante e colocar dentro das minhas prioridades e falar, vou comprar isso, vou fazer isso. E olha só que legal, o Instagram faz isso para mim, eu não preciso pensar. Não é mágico? E o que acontece? Basicamente, como a gente tem esse desejo compulsivo de comprar, a gente acaba se satisfazendo mais com a expectativa de, sei lá, de colocar alguma coisa no carrinho e comprar, do que de fato receber o produto e aproveitar o produto. Por quê? Porque quando a gente recebe o produto, a gente pode se frustrar, pode não ser o que a gente queria, ou a gente pode enjoar. Então, basicamente, essa sociedade ela é movida pelo desejo e não pela satisfação da compra. E o que acontece? Quando a gente pega uma plataforma como o Instagram, ele sabe que a gente está diante desse excesso de informações, que a gente tem essa tarefa custosa de filtrar, que não era uma tarefa que a sociedade anterior tinha. A sociedade anterior tinha o problema de conseguir essas informações. E aí o Instagram, como o nosso grande amigo, né, porque milionários como o Marquinhos são super nossos amigos, ele faz o quê? Ele filtra essas informações pra gente. Por quê? Qual que é a grande fonte de riqueza da sociedade consumista? É conseguir a atenção dos consumidores. E como que o Instagram faz isso? Uma rede social muito bobinha, né? Aí foto, meme, propaganda. Foto, meme, propaganda. Uma hora o negócio pega. E aí o que Bauman se questiona é que diante de tantas desses gatilhos e diante dessa manipulação em torno do consumidor, será que existe uma certa liberdade no consumo? É questionável, né? A gente vai ver mais à frente, sem dar spoiler da parte da Juliane, mas que a análise econômica do direito, ela traz justamente uma análise dentro é isso aí mesmo, uma análise dentro disso. Então, assim, esses comportamentos que uma rede social como o Instagram gera, o que a análise econômica do direito diz sobre isso? Vamos ver mais à frente. E o que acontece? Eu falei que o Instagram colhe nossos dados, mas eu não falei quais. O Instagram, ele olha nossos likes, ele olha os likes, ele olha o grupo de amigos, ele olha as páginas que seus amigos gostam, ele olha as páginas que o seu amigo gosta, que você gosta, ele olha para quem você manda meme, mas ele olha mais coisas. Ele olha a localização do GPS, ele tem acesso à sua câmera, acesso às suas fotos, tudo que você tira de foto no filtrinho do Instagram, está lá no Instagram. Desafio, você há 10 anos atrás e você agora. Parabéns, você está alimentando a inteligência artificial para reconhecer o seu rosto. E assim, autocrítica, tá? Porque eu faço também. Então assim, a questão é que o Instagram, ele foi muito além, né? Tanto o Facebook quanto o Google, as duas empresas são conhecidas por isso, eles foram muito além, porque eles conectam os dados dos metadados e eles fazem toda uma análise que nós, que somos humanos, não conseguimos compreender, por isso que a gente delegou para a máquina, e eles falam, ok, a gente conseguiu
deduzir aqui o que essa pessoa quer e o que essa pessoa pode comprar, enfim, se interessar. Ele também olha o tempo, a frequência e a duração das atividades que você faz nos produtos do Meta. Quem são os produtos do Meta? Os 3 mais conhecidos: Facebook, Instagram e WhatsApp. Isso aí começou a ficar mais complicado, né? Então, o que acontece? Tá, mas como assim eles fazem tudo isso? Eu não estou sabendo. Bem, teoricamente você está, porque isso tudo está nos termos de cessão de dados e as privacidades. Mas e essas diretrizes, né? Como é que eu acesso esses termos? Você pode entrar lá no Instagram. Já começa pela Meta, né, no caso. Já começa pelo primeiro passo, tá tudo em inglês. Então, se eu não souber inglês, sinto muito, você não vai saber, vai ter que colocar no Google Tradutor. A gente já começa com esse problema. E essas diretrizes não são transparentes. Eu abri para ler. E você fica meio tipo, eu não entendi se vocês estão roubando meus dados. Mas, né, por via das dúvidas, devem estar. Porque existe uma literatura extensa de erros de privacidade, né, porque não se pode mais falar em privacidade da forma como era antes, como é agora, principalmente por causa do Facebook e do Google, mas que eles cometem por causa dessas diretrizes não transparentes. E o que acontece? A gente está sendo monitorado numa extensão um pouco maior do que talvez a gente gostaria, porque a gente não sabe o que a gente está acessando de dados. Tipo, talvez eu não queira que meu celular saiba onde eu estou toda hora. O Google, o Facebook. Não sei se vocês já notaram, mas o Google ele faz uma timeline nos lugares que você esteve no mês inteiro. Muito prático, um pouco problemático também. E eu estava até lendo esses dias em um outro livro que como comentei, falando da história do Google e de como ele basicamente manipulou a gente a vida toda. E existe uma patente do Facebook de 2014, não é de agora, é de 9 anos atrás, que ele depositou essa patente de detecção de emoção e entrega de conteúdo. Quando eu fui ler a descrição da patente, porque eu fiquei meio cética, não, sei lá, né? Achei meio esquisito, achei muito filme de pós-apocalíptico tecnológico, sabe? Mas quando eu fui ler a patente, é basicamente isso. Ele fala assim, então, a gente tem celulares, né? A gente tem notebooks, e isso tem câmera, né? E se, sei lá, quando você estiver usando o Facebook, eu ligar a sua câmera para ver qual é a sua expressão facial enquanto você olha o seu feed? Pô, posso fazer isso. Eles têm a patente, gente. Eles têm a patente hoje em dia, tá? Então, assim, já estavam fazendo e eles detêm a tecnologia para isso. Então, o que o Facebook faz? Supostamente. Porque, assim, é muito difícil você bater o martelo com qualquer uma dessas coisas, porque tudo isso é privado, né? Então, o Facebook não vai dar o algoritmo dele para a gente olhar e falar, beleza, ele faz isso, ele não faz. É tudo meio que nas sombras, é tudo... Não, é pro seu bem. Mas ele, basicamente, detecta a sua emoção enquanto você está lendo o feed de notícias, e daí ele começa a sugerir posts com base na emoção que você está expressando. Bem problemático. E o grande ponto é, quem poderá nos proteger do Instagram, do Google, do Facebook? Quem poderia fazer alguma coisa com relação a isso? E agora eu chamo o Eduardo, porque a resposta está na LGPD. Primeiramente, bom dia. Então, a minha parte da apresentação ela é muito mais ligada à apresentação da LGPD e também, posteriormente, findada a apresentação da lei, ela vai ser mais relacionada à exposição de casos que são aplicados e que são relevantes para a própria temática da pesquisa. Primeiramente, eu vou expor de uma maneira bem sucinta a origem da LGPD e também a estrutura dela. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como a Lei 13.709 de 2018. Ela foi feita partindo do princípio de que as pessoas, os indivíduos na sociedade moderna que temos hoje, não conseguem viver separados de todas as plataformas digitais, visto que, querendo ou não, sempre temos no nosso celular algum tipo de aplicativo, algum tipo de plataforma que está constantemente conectada com todo o sistema digital. A partir disso, a LGPD é feita com o mesmo princípio do CDC, de maneira semelhante, que existe uma hipossuficiência na relação entre as pessoas e as empresas, e ela também é inspirada na LGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que foi feita em 2016 e implementada em 2018. A LGPD em si ela foi implementada somente em 2020, porém as sanções definidas na própria lei elas foram devidamente aplicadas somente em 2021. A LGPD ela é dividida especificamente em 11 partes, que são as disposições gerais, as definições no caso são todas as determinações e definições de termos relevantes para a própria lei, no caso é manutenção de dados, tratamento de dados, agentes de tratamento de dados. Também temos os direitos dos titulares, que no caso são todas as pessoas que dispõem desses dados, que no caso serão utilizados
durante todo o tratamento. Também daí temos as definições de transmissão de dados, ou seja, a definição de como esses dados serão utilizados e como eles devem ser utilizados pelas empresas. Também temos as responsabilidades dos agentes de tratamento de dados, que daí no caso são todas as imposições e as obrigações que esses agentes devem cumprir para que eles estejam em conformidade com a lei. Também temos a segurança de dados, ou seja, são delimitações gerais de como deve funcionar todo esse tratamento de forma segura. Temos também o uso de dados de natureza sensível, que daí tem uma definição específica para eles. Também temos a criação do órgão responsável, no caso pela fiscalização dessa lei, que no caso é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também temos as sanções, que serão apresentadas também no seu tempo devido. E temos as disposições finais. Próximo slide. Você passa no Passa no próprio aqui. Mas já foi. Muito obrigado. Então, primeiro, a delimitação das dinâmicas de tratamento de dados. Ao analisar a lei, você percebe que, em geral, ela foi feita com alguns pilares. Entre esses são a privacidade, no caso, a defesa do próprio titular dos dados, que ele não deve ser exposto a nada, que todas as suas informações que são coletadas pelo uso de plataformas digitais devem ser feitas de uma maneira muito, não muito sigilosa, mas de modo não lesar o titular. Nós também temos a confiança, no caso, que daí é tentar elevar a confiança entre o titular e as próprias empresas, já que, querendo ou não, uma empresa que não consegue defender os seus próprios não consumidores, seus próprios titulares, não é uma empresa segura, não é uma empresa que merece seu espaço no mercado. Também temos, no caso, a prevenção, evitar que aconteça qualquer atitude negativa que consiga lesar os titulares de dados. Também temos a segurança dos dados, logicamente. Temos aí também a responsabilização das empresas, que tem a delimitação, então, do que elas devem fazer, caso elas não cumpram com o ordenamento. E também temos, por final, a qualidade do serviço, ou seja, sempre deve ser feito a partir de uma adequação à necessidade da situação. Passou aos princípios defendidos pela LGPD no artigo 6º da lei. Então, é defendido alguns princípios relacionados ao próprio tratamento de dados, que no caso eles devem seguir a finalidade, ou seja, o objetivo final do tratamento desses dados. Ele deve ser específico e bem delimitado. Temos Essa finalidade de dados é justamente o que a LGPD tenta prevenir com relação a essas diretrizes nebulosas do Instagram. Então, pera lá, você está colhendo o quê? Para quê? E é justamente esse o entrave da LGPD e da... Esqueci o nome daquela que é a base da LGPD da Europa. GDPR, isso. É exatamente isso que a LGPD e a GDPR ficam brigando com essas plataformas. Por que você está colhendo dados? Qual que é a finalidade? Também temos, no caso, a adequação, ou seja, que daí o tratamento desses dados, eles precisam ser feitos da maneira explícita, de maneira que seja funcional para aquela situação. Também daí temos a necessidade, ou seja, a coleta de dados deve ser minimamente necessária, ou seja, somente os dados que são vitais para aquele serviço devem ser coletados. Também temos daí o princípio da transparência, ou seja, as empresas elas realmente precisam ser transparentes com os seus serviços. Elas não podem agir de forma, como já foi mencionado anteriormente, nebulosa ou de forma duvidosa. Veja a lógica, só fazer uma observação. Veja a lógica. Ela vai decorrer, claro, não é ligada necessariamente, mas ela decorre do Acordo TRIPS. Na ideia do Acordo TRIPS, os princípios que vão estar presentes no Acordo TRIPS, que são os princípios que norteiam a OMC, você vai ter o princípio da transparência, você vai ter que ter um princípio de que as regras têm que ser claras. E esta lógica ela vai ser recepcionada por leis como a LGPD. Então, você tem que ter a questão, são práticas, então você vai ver os 5 pilares da OMC, ela vai trabalhar eu tenho que ter regras claras e transparentes, sempre, com regras claras e transparentes. E todo ordenamento jurídico internacional, a partir dessa noção, que é um modelo capitalista que vai se impor a partir da queda do socialismo real, ela é uma premissa importante. Ela salvaguarda certamente a privacidade, embora, como bem lembrou a Amanda,
pelo mútuo, né? Que ela vai traçar teu perfil, mas ela de qualquer maneira te protege. Ela te protege. Isso é um dado muito interessante. A partir, isso é algo que ela começa a partir da década de 90. Isso é extremamente relevante. A nossa sociedade de consumo, ela vai ter novas regras, e são regras importantes que nós estamos sujeitos a ela. São questões bem relevantes. Muito obrigado pela complementação. Também, então, temos alguns dispositivos na lei, eles são meio repetitivos, mas eles são necessários, logo que é uma temática muito delicada, porque é recente, não tinha nenhum ordenamento anterior que tratasse especificamente desse tema, que no caso é a de segurança, a de transparência também, eu já mencionei, no caso de responsabilização e também de prevenção. Passo aos direitos definidos pela LGPD, no artigo 18, se eu não me engano, estão definidos os direitos dos próprios titulares de dados. No caso, daí, então, temos o direito de exclusão, nós temos o direito de correção, nós temos o direito de informação, nós temos o direito de não submissão a escolhas automatizadas, nós temos também daí, o direito de anonimidade, que daí o titular ele não precisa ser exposto, ele só precisa ter os seus dados ligados com a própria empresa. E também temos o direito de... Não, eram todos esses. E as penalidades. As penalidades definidas pela lei, elas estão dispostas no artigo 52 e 54, e daí elas englobam algumas penalidades que são as de multa, que daí no caso pode ser multa específica, pode ser multa simples e pode ser também multa diária. As multas, no caso, elas têm um mínimo de 5.000 e elas não podem ultrapassar 50 mil. Não, tem um mínimo de 5.000 e elas normalmente são aplicadas de maneira com 2% do lucro da empresa em termos anuais. Também temos a advertência, que daí no caso são quando as empresas não têm nenhum tipo de atitude lesiva à lei anterior. Nós também temos a exposição do ato da empresa, que daí quando a ANPD ela torna público o ato feito pela empresa, e daí também temos as ações civis. Mas quem que vai ser o titular dessa verificação? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E daí já foi mencionado anteriormente. Desculpa se eu não mencionei agora. Digo. A NPD também tem a autoridade, basicamente, de pedir a auditoria desses dados. O que seria essa auditoria? Seria a empresa explicar como que isso é feito, como que esse algoritmo é construído. E aqui a gente tem um problema de propriedade intelectual, de afundar, né? O problema de propriedade intelectual é o seguinte: esses algoritmos, muitas vezes, eles estão protegidos, porque eles são um conhecimento valioso, e muitas vezes é por segredo industrial, e daí fica aquele negócio, eu preciso auditar, mas não posso ter acesso. Então, a LGPD, às vezes, sai muito prejudicada por causa da propriedade intelectual também. Sim, e também é uma limitação da lei, no caso das obrigações das próprias empresas, no caso, a implementação de DPOs, que, no caso, seriam Data Protection Officers, que seriam responsáveis por essas empresas que deveriam a todo momento responder por atos ligados à manutenção dos dados e também deveriam a todo momento organizar a empresa para que ela cumprisse com o decidido na própria lei. E quem vigia o vigilante? No caso, não tem uma resposta, professor. Ele é eleito pela organização da própria empresa, mas... Então, se veja, nós voltamos à mesma questão, e o legal é da própria sociedade. Quem vigia esse é o grande fator. Essa é uma indagação interessante, professor, mas, de novo, infelizmente, eu não tenho uma solução para esse embate. E também uma última observação das obrigações das empresas, no caso, seriam a apresentação de Data Protection Impact Assessments, que daí, no caso, como se fossem revisões das próprias atitudes que as empresas tomam e quais seriam os desdobramentos dessas atitudes para com os titulares de dados. É como se fosse uma revisão geral e quais seriam os resultados dessas revisões. Próximo slide. Essa observação que você fez talvez seja interessante colocar. A gente estava conversando sobre a questão da propriedade intelectual que a Amanda levantou. Aí a gente estava falando, não tem como deixar a NPD auditar, só que daí a empresa coloca um NDA, assim, impõe que a NPD, o auditor, não vá vazar aquela informação. Mas daí tem o outro lado, né, que a Amanda explicou, se quiser falar. As empresas não têm interesse em ter essa transparência, porque para elas está bom do jeito que está. Porque
que eu vou ficar prestando conta como autoridade se eu posso explorar o dado dos meus consumidores à torta direita e ninguém nunca fez nada? Então, assim, eles são muito resistentes a esse tipo de legislação. É muito difícil negociar com eles. E tem um problema também muito grande na própria tecnologia. Como eu expliquei anteriormente, inteligência artificial tem um ramo de deep learning. E quando a gente passa esses algoritmos, a gente começa a olhar esses algoritmos de deep learning, a gente sabe o que a gente colocou e a gente sabe o que saiu, mas a gente nem tem direito do processo que aconteceu ali no meio. Então, é um problema da própria tecnologia também, ela não é muito auditável. Eu pensei assim, a análise econômica do direito para a empresa. É melhor você gastar, proteger tudo que você pode com o segredo industrial, já que daí depois você não tem problema com o Estado, né? Com a empresa E o consumidor? e o consumidor que se lasca. É a parte e suficiente, mas tá certo, porque nós falamos aqui da internet e a parte subterrânea, como é que funciona essa parte? Porque nós temos a informação ligada às regras claras da internet e aquela parte da internet que não aparece na superfície. Tipo Deep Web. Deep Web. Isso aí ficou muito forte. Temos uma resposta. Isso veja, porque nós temos se na parte já que é para ser a parte clara já é complexo, imagine o que não aparece, que é muito maior, é exatamente o próprio iceberg. Nós temos a ponta, discutimos a ponta e o que está embaixo. Essa é a questão complexa. Obrigado pela apresentação, professor. E agora passo ao estudo de caso. Esse caso da Cambridge Analytica é o mais relevante para a pesquisa em si. Eu vou apresentar mais 2 casos, mas vou dar mais destaque a esse. É a análise síntese fatual. Então, o caso da Cambridge Analytica é um dos principais exemplos em que o tratamento de dados em si ele não foi feito com uma finalidade clara, a empresa não foi transparente e também o objetivo do uso desses dados não foi, como eu posso dizer assim, muito limpo, por assim dizer. A Cambridge Analytica é uma empresa de consultoria política. Ela é inglesa, no caso, e por algum motivo, pela plataforma do Facebook, foi realizada uma pesquisa como se fosse um questionário, que no caso era My Virtual Life, onde todos os participantes da plataforma realizaram, porém, os dados adquiridos por esse questionário foram enviados à Cambridge Analytica, foi feita uma análise política e a partir dos resultados dessa análise, o Facebook começou a não ofertar, mas começou a apresentar propagandas políticas de interesse com o perfil do indivíduo que respondeu o questionário. Foi feito um questionamento se esse tipo de atitude influenciou nas eleições dos Estados Unidos de 2016 e só foi realmente levantado o ocorrido em 2018. Nessa ocorrência, dados de 87 milhões de participantes da plataforma foram utilizados pela Cambridge Analytica e o Mark Zuckerberg teve que responder por causa dessa atitude que não foi transparente, não foi correta. Os princípios lesados pelo incidente, no caso, que são definidos pela LGPD, de novo, finalidade, adequação, a transparência, porque, querendo ou não, foi um uso indevido dos dados. Os participantes do questionário não tinham noção que suas respostas seriam utilizadas por motivos anteriores. Eles apenas achavam que seria um resultado da própria plataforma. De novo, a relevância do caso é essa tentativa das empresas de moldarem como se fosse um perfil comercial de cada membro da plataforma e tentarem influenciar o próprio indivíduo para certas atividades. Nesse caso, talvez por questões políticas, mas em sentido geral para o sentido comercial, de venda e compra de produtos. Porque, querendo ou não, como já foi mencionado anteriormente, essas inteligências de todas as plataformas, elas têm a capacidade de moldar a própria vontade da pessoa que utiliza. É uma vontade que estava subconsciente do indivíduo, mas de tanto ver essa propaganda, de tanto ver aquela apresentação de certo produto, ele, eu vou realmente comprar esse produto. Próximo slide. Só um detalhe ainda sobre a Cambridge Analytica, eu gosto muito desse slide do Marquinhos, inclusive, mas esse caso ele foi um caso tão icônico, porque foi um gol tão descarado, de literalmente tentar mudar votos. Ele falou da eleição americana, mas a Cambridge Analytica também estava envolvida no Brexit, né?
E eu vi um TED Talk uma vez muito interessante de uma jornalista que foi meio que pesquisar a fundo o que aconteceu na questão dos votos do Brexit, né? E ela foi numa cidade no país de Gales que era completamente a favor do Brexit. Nossa, Brexit, Brexit, Brexit. E aí ela foi perguntar, tá, mas por que você é a favor do Brexit? Aí todo mundo falava, eu não quero imigrante, não quero imigrante, não quero imigrante. Aí ela foi levantar os dados de quantos imigrantes tinham na cidade, gente, não. Um valor ridículo. Assim, era uma cidade que não tinha imigrante, basicamente. E o que acontecia? Por que essas pessoas foram tão influenciadas por isso? Porque, aí o professor não pode estiver errado, mas basicamente eles estavam anunciando uma propaganda, fake news, no Facebook, dizendo que a Turquia iria se juntar à União Europeia. E aí todo mundo ficou, ah, não, Turco não. E daí eles voltaram para o Brasil. Você viu a Turquia. A manipulação de dados nós tínhamos aqui ainda existe no Brasil da propaganda, tem a regulação da propaganda, tem uma agência reguladora da propaganda, como é o nome? Não ela regula a forma da propaganda. Existe um termo de responsabilidade dentro, não é bem um termo, mas um código de conduta. Há um código de conduta, porque o CONAR. Sistema Nacional de Autonomia Publicitária. Nós temos o CONAR, mas